aí, galera do Me Salva, a gente vai seguir com o nosso curso de algoritmos e lógica de programação. Então, a gente está vendo os algoritmos de iteração, a gente já viu o for e o while, e agora a gente vai ver o faça enquanto. Bom, a sintaxe dele é bem parecida com a do while, que seria o enquanto, né? Só que essa agora é faça o comando enquanto tal expressão, que seria uma expressão lógica como a gente viu antes. Então, como a gente já está vendo os comandos em linguagem de programação, nas linguagens de programação, então, o faça enquanto é do while. O comando, while é a expressão. Então, qual é a diferença entre o while e o do while? O while, ele vai primeiro verificar a expressão e depois executar o comando enquanto for necessário. O do while, ele vai primeiro executar o comando e depois vai verificar a expressão, ou seja, o comando é executado pelo menos uma vez. No while, se a expressão já entra falsa, ele nunca executa o comando. E qual é a utilidade de ter esses dois diferentes? Então, para o while aqui eu botei um exemplo, por exemplo, a igual a 1, while a menor igual a 5, escreve a e incrementa o a para a gente algum dia sair dessa iteração. Então aqui, por exemplo, se a gente tivesse um a igual a 6, ele nem entraria nessa condição. Já o do while, como ele lê primeiro um comando, é muito usado, por exemplo, se a gente tem um programa que ele só pode continuar se a pessoa tem 18 anos ou mais. Então, ele vai ficar lendo a idade, ele vai ler a idade, enquanto a idade informada pelo usuário for menor ou igual que 18. Então, se ele bota 17, ele vai seguir perguntando a idade, porque ele não pode seguir. Então, a gente usa esse comando porque a gente precisa, pela primeira vez, a gente precisa perguntar a idade. Se ele já bota 18, vai sair direto. Mas a gente precisa dessa primeira execução antes de verificar a condição. Então, agora, comparando os três tipos de iteração, a gente tem o for, o while e o do while. Então, o for, ele verifica a condição no início. Vocês lembram que é for i igual a 1 e menor ou igual a 10 e mais, por exemplo. Então, ele verifica se o nosso contador i está naquele intervalo no começo, antes de executar o comando. Ele pode ter 0 ou mais repetições, né? A gente pode já começar com uma expressão falsa. E a execução dos comandos se dá quando a expressão é verdadeira, então quando o contador está naquele intervalo. Para o while, a gente verifica também a condição no início. Então, se ela já entra falsa, a gente nem vai executar o comando que está dentro do while. Pode ter 0 ou mais repetições também, e também executa os comandos quando é a expressão verdadeira. Já o do while, ele verifica a condição no final. Então, ele primeiro executa e depois vê se a condição está valendo ou não. Ou seja, ele tem, no mínimo, uma repetição. E a execução ainda é se a expressão é verdadeira. Agora, vamos fazer um exemplo com os três tipos de iteração, para a gente ver que é possível resolver o mesmo problema usando cada um deles. Então, escreva a soma de todos os números de 1 a 100, utilizando cada um dos tipos de iteração. Então, nosso objetivo é escrever a soma dos números de 1 a 100. A gente não tem nada de entrada, porque a gente já sabe o intervalo, já está dado pelo problema. A gente só precisa somar eles, não precisa de nenhum dado a mais. E a saída vai ser a soma, que é um valor. Então, se a gente for usar o for, a gente vai ter essa variável soma aqui inicializada em 0, porque a gente não somou nada ainda. E a gente vai, então, para o i começando em 1, e enquanto ele for menor ou igual a 100, a gente vai incrementar esse i em uma vez, né, usando o mais. Então, a gente vai fazer
a operação de soma, então a nossa variável soma vai receber o número que ela guarda mais o i. Então, aqui a gente vai ter i igual a 1, a gente vai ter 0 igual a 0 mais 1. Aí a soma vai ter 0, depois a gente vai incrementar e o i vai ser 2, ele segue menor que 100, então executa de novo. Então, a gente vai ter soma igual a gente tem aqui o 1, então é 1 igual a 1 mais 2. Aí a soma vai guardar 3 e assim por diante até o i chegar em 100. E no fim a gente vai escrever essa soma. Já no while, a gente tem que, além de declarar essa variável soma aqui, a gente declara o nosso contador, que ele começa em 1. Então, enquanto o i for menor ou igual a 100, a gente vai fazer aquela mesma operação de fazer que a soma é igual a soma mais o i, até chegar em 100. E aqui no while, a gente ainda tem que incrementar o i para que ele vá mudando e em algum momento saia desse loop. E no fim, quando fizer toda a soma, essa variável vai ter o valor final, então a gente vai escrever. Para o do while, esse é um exemplo de que tanto o while quanto o do while vão dar o mesmo resultado. A gente também inicializa o i em 1, soma igual a 0. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali no while. E também tem que incrementar o i. E a gente vai fazer essa operação enquanto o i for menor ou igual a 100. E no fim escrever a soma. Então, nessa aula a gente terminou de ver os algoritmos de iteração, que são o for, o while e o do while. E é isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima.